Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu vou tentar encerrar os 3 últimos argumentos que demonstram que a religião do Vaticano II não é a religião católica, que ela tem um caráter não católico e que isso nos leva a percebê-la e reconhecê-la como uma entidade não católica. Nós já vimos nos 2 últimos argumentos que a religião do Vaticano II ela faz parte de um processo revolucionário. Ela tem isso em comum com eventos similares de revolta, de imposição de uma ordem diferente da ordem estabelecida, da ordem antiga. Ela é a revolução dentro da igreja, como disse o cardeal Suenens, 1789, dentro da igreja. Uma revolução. Mas se nós olhamos para o que ela é, o que ela é de específico, o que ela é desse gênero de revolução, nós vamos entender que ela é uma revolução religiosa. Isto é, ela é de fato uma rebelião contra uma ordem antiga, mas contra uma ordem religiosa antiga, contra o catolicismo, a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela é, sim, uma seita herética, que é o nome que nós damos para esse tipo de grupo revolucionário na esfera religiosa. Agora nós vamos entender o que diferencia a religião do Vaticano II das outras seitas que tem por aí. O que distingue esta revolução de Thiari Casula, esse antissílabus, esta religião fundada em 1965, que talvez seja mais nova que a sua vozinha. Bem, o que distingue ela de outras seitas, como a luterana, foi fundada em 1517, ou se você quiser com a Confessio Augustana, bem mais para frente, das seitas presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, enfim, que tem outras datas de fundação e que são diferentes. O que distingue ela dessas seitas heréticas? Então vamos entender que o que distingue ela dessas seitas heréticas é o fato de ela identificar-se com aquilo que é dito na profecia católica, por isso falamos aqui em argumento escatológico, ou seja, dos fins dos tempos, aquilo que se fala na profecia católica de uma apostasia geral da religião revelada por Deus, que seria como que a soma e que seria como que a última etapa de uma revolução religiosa que já ia se alimentando desde o começo da igreja, com os hereges, com os cismáticos, e que foi cada vez mais aumentando em grau. Se nós olhamos para a história, nós vamos ver, por exemplo, os monofisitas que arrancam da igreja o Egito, nós vamos ver aqueles que Confócio e outros, Miguel Celulário, vão e tiram da igreja os gregos. Depois nós vemos Lutero tirar da igreja o norte da Europa. Depois nós vamos ver outras seitas também tirar mais pedaços, partes que pertencia ao cristianismo, ao catolicismo, ao verdadeiro cristianismo, à religião católica. Nós vamos vendo esses ataques, mas são ataques que vão sempre na periferia, não é? Sempre na periferia. Indo para o século XIX, nós já temos um ataque mais direto, um ataque na própria Roma, quando nós vemos as tropas de Emanuel II tirar do Papa o seu poder temporal. Os estados papais roubaram a igreja mais uma vez. Fizeram isso em 1789 e depois foram roubar mais uma vez esses bandidos revolucionários dos 1860, todo esse processo de tornar o Santo Padre o Papa um prisioneiro no próprio Vaticano, despojá-lo das suas propriedades que tinha adquirido de maneira justa, despojá-lo de uma maneira injusta, de uma maneira bárbara. Bem, isto já aconteceu, foi um golpe muito forte, porque tirou do papado uma certa independência, e uma certa possibilidade que tinha também de
de ajudar nas missões, foi toda uma calamidade que aconteceu ali, né? E esse enfraquecimento do poder temporal do Papa também colocaria em risco o seu poder espiritual. E foi de fato isso que foi acontecendo já com o modernismo do começo do século XX, mas, na verdade muito antes, já com o liberalismo, com Lamennais, né, com outros, mas com Loisy, né, já vai se formando o sistema modernista, que é uma espécie de sistematização do liberalismo, né, e assim se faz um ataque à igreja. São Pio X responde a esse ataque, né, de uma certa maneira, porém ainda continua a ameaça modernista até que chega um momento, né, em que eles conseguem chegar lá. 1965, né, é quando eles, já com todas as assinaturas colhidas, eles têm todo o programa revolucionário aceito e passam à implementação, né, em nível mundial. Então, de Roma para o mundo. Então, isto nós vemos acontecer em 1965. Agora, esse acontecimento histórico de 1965, esta revolução dentro da igreja, isto é algo de uma proporção tão grande. Então, nós vemos um efeito cumulativo, certo? A coisa foi crescendo com o tempo. Mas isto é algo que tem um impacto tão grande no mundo de hoje. Isto é uma coisa que envolve toda a hierarquia da igreja, salvo raras exceções. Então, isso é algo tão geral, isso é algo tão sem precedentes, que quando você se depara com esse acontecimento, a única maneira de você realmente entendê-lo, sem diminuí-lo, sem eufemismos, sem fechar os olhos para a realidade, mas sendo realmente direto ao ponto e vendo o que de fato é isto, é você identificar como a apostasia geral que se fala na Sagrada Escritura, aqui, escatológico. Isso é o que distingue de todos os outros acontecimentos que eu falei aqui. A revolução herética da religião do Vaticano II é a apostasia geral predita do Antigo e no Novo Testamento, na profecia católica, de acordo com o que nos ensinam os teólogos da igreja. Ela é aquela apostasia dos povos, todos os povos agora, que se reúnem num concílio para proclamar a sua independência da religião católica, do ensinamento tradicional da igreja, a própria renúncia, né, à missão recebida pela igreja. Então, uma capitulação, um abandono coletivo da religião revelada por Deus. Isto é o que caracteriza, de fato, a religião do Vaticano II. Essa será a apostasia geral predita na Sagrada Escritura. E ela é tão verdade que é uma apostasia geral. Isso é tão verdade que, se nós examinamos então o que disseram os teólogos sobre isso, nós vamos olhando, por exemplo, o próprio fato. Vamos ver aqui os fatos. O fato da apostasia, o que é esse fato da apostasia? Nós examinamos o que é. É justamente que quase todos, inclusive os mais ilustrados, teólogos, inclusive os mais ilustrados, pessoas mais abençoadas e agraciadas por Deus com dons intelectuais, vão cair em uma fraude, vão trabalhar para o anticristo. Este fato de que vão deixar a religião verdadeira para adotar uma falsa religião. Então, isto de fato aconteceu. Então, a identificação de que isso de fato aconteceu no Vaticano II. Aquilo que foi predito, conforme ensinaram os teólogos, isto é o que nos leva a identificar a religião do Vaticano II com a apostasia geral. Não só isso. Também, se nós olhamos para o caráter da religião do Vaticano II ser de fato uma fraude, pretender, fingir ser a religião católica e enganar inclusive pessoas boas, pessoas muito boas. A maior parte das pessoas me diz assim: mas tem tanta gente que está sendo enganada então, e como é que vai ser agora? Mas é exatamente disso que se trata a apostasia. É que os bons vão estar fazendo o trabalho do anticristo. É precisamente isso que vai ser o escândalo, isso que vai enganar até os eleitos se não fosse abreviado.
que vai fazer com que os santos, por um tempo, como diz o Apocalipse, como que percam a batalha. É isso que vai fazer com que as pessoas adotem uma religião que tem toda a aparência externa de catolicismo, que tem um falso vigário de Cristo. Isso que ensina o falso profeta do Apocalipse, isso é a interpretação católica da questão. Um falso vigário de Cristo, enquanto na verdade a sé está vacante. Enquanto na verdade a mulher foi para o deserto, né, e o filho, que seria o romano pontífice verdadeiro, legítimo, foi arrebatado para o céu. De maneira que a igreja então se encontra com a sé vacante. Aquele que foi eleito para governar a igreja, aquele que deveria governar a igreja, um verdadeiro romano pontífice, foi substituído por um impostor. Uma fraude. E é esse que está ali em Roma atualmente. Um impostor, um falso profeta. E se você olhar para as circunstâncias também aqui, para terminar essa exposição breve, que você vai encontrar mais detalhes no próprio artigo, exposição escolástica do Sedevacantismo. Se nós olhamos para a circunstância, as circunstâncias em torno dessa apostasia geral, em torno da religião do Vaticano II, o que aconteceu nos anos 60, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, o estabelecimento do Estado de Israel e a maior proeminência dos judeus na sociedade, um retorno ao paganismo, um retorno dessas seitas orientais, New Age, budismo, hippie, esse renascimento do paganismo, alta tecnologia que começa a despontar, ser vulgarizada, permitindo o controle, dando as armas para um governo mundial, a formação de uma união das nações, que também permite o estabelecimento de um governo mundial e, portanto, de um governante mundial, o anticristo. Todos esses acontecimentos dispõem e acompanham esta apostasia geral. E não podem, em grande medida, acontecer sem esta apostasia geral. E é isso que nós estamos vendo. Quando veio o Vaticano II, essas coisas passaram a se verificar, se vulgarizar, e isso é mais uma evidência de que o Vaticano II é, de fato, o que o distingue de todas as outras seitas, é o fato de ele ser, de fato, uma apostasia geral da religião revelada. Que diferencia o Vaticano II de todas essas rebeliões que já aconteceram, seja na sociedade civil, aqui, nesse gênero, né? Seja, especificamente, nas sociedades religiosas, as seitas heréticas, o que a distingue realmente é ela ser esse suprassumo, o ápice da rebelião, porque é uma rebelião no próprio seio do catolicismo, uma rebelião geral, uma rebelião da hierarquia, uma rebelião dos leigos. E é isso que caracteriza essa falsa religião do Vaticano II. E o pior de tudo, essa rebelião acontecendo com uma falsa aparência de ser catolicismo, que mais engana as pessoas. E o que mais leva a ver realmente que estamos muito próximo da manifestação do homem do pecado, do anticristo. Se você quiser entender um pouco mais este assunto, eu não quero me prolongar demasiadamente aqui, eu peço que você vá para o texto, exposição escolástica do Sedevacantismo, procure então mais informações. Nós temos bastantes leituras complementares sendo indicadas, infelizmente nem tudo está em português, estou procurando traduzir alguma coisa está em português, especialmente o texto Papa e o Anticristo, que tem bastante excertos do livro do Cardeal Manning sobre esse tema, né? Mas dê uma olhada lá vai estar mais explicada essa situação desse terceiro argumento, o argumento escatológico ou diferencial, falando sobre essa apostasia religiosa, como ela deveria ser, de acordo com o que ensinam os teólogos da igreja. Está certo? Então é importante examinar isto. Esse é um argumento realmente muito forte, na verdade muito realista. Isso aqui nós não estamos falando de uma coisa assim que está lá longe, que não. Você está vendo claramente os sinais dos tempos, e nós não devemos fechar os olhos para isso. Então eu insisto, deem uma olhada, certo? Leiam os estudos complementares e reflitam sobre o assunto. Eu vou dar um tempo agora para que se possa refletir sobre esse assunto, e depois nós continuamos falando sobre
os últimos dois argumentos, os argumentos que nós chamamos de argumentos negativos. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.